Salve, salve, galera, bom dia. Hoje a trilha é do SBT Notícias aqui dentro do Serra Dourada Esportes, porque de esportes mesmo nós não vamos falar nesse primeiro momento, porque eu até queria começar falando sobre bola na rede. Quem sabe até a terceira vitória seguida do Vasco e mais uma derrota do Corinthians, a dupla Grenal em crise, além do Atlético que pega hoje o Palmeiras. Mas o que aconteceu em um incidente muito triste para a história do futebol goiano no estádio Jonas Duarte, pela segunda divisão do Campeonato Goiano, rouba todas as atenções na tela. Tudo parecia ser mais um jogo normal pela divisão de acesso do Campeonato Goiano. Jean Carlos abriu o placar para o Grêmio Anápolis contra o Centro-Oeste, com 2 minutos. Mas o time de Nerópolis reagiu e empatou com Regis após cobrança de escanteio. E depois virou com Sávio, tudo no primeiro tempo. Centro-Oeste 2-1 no Grêmio Anápolis. Mas após o apito final, enquanto o time de fora comemorava a vitória, uma grande confusão começou dentro do campo no Jonas Duarte. Segundo o árbitro Jean Carlos Narciso, em relato na súmula do jogo, o goleiro Luan do Centro-Oeste bateu boca com o Gandula, e a delegação do Grêmio Anápolis partiu para cima do jogador adversário. O tumulto seguiu na direção da entrada do vestiário, e o policiamento precisou conter a confusão, que seguiu com a equipe da casa com os próprios policiais, até que um tiro foi disparado. Tudo foi registrado pela TV oficial do Grêmio Anápolis e também por quem estava na arquibancada do Jonas Duarte. Durante entrevista na saída de campo para a FGF TV, o volante Gustavo, do time anfitrião, se assustou. É a primeira vez que o juiz, então... O jogador atingido pelo disparo foi o goleiro titular do Grêmio Anápolis, Ramon Souza, de 22 anos, emprestado pela Aparecidense. Com um grande machucado na perna, o camisa 1 da Raposa precisou ser atendido e os seus companheiros correram para chamar a ambulância, que realizou os primeiros socorros ainda em campo para conter o ferimento. Bom, em nota, a Polícia Militar informou que foi determinado imediatamente a abertura de procedimento administrativo para apurar os fatos com devido rigor, e a corporação reiterou que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros. Já o Grêmio Anápolis reclamou que foi, abre aspas, um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas que ali estavam no Jonas Duarte, fecha aspas. O caso também chegou no Ministério do Esporte em Brasília, que divulgou nota pedindo uma investigação rigorosa e transparente. A Federação Goiana de Futebol ainda está aguardando a apuração dos fatos para se posicionar. Agora eu vou pedir imagens novamente desse fato lamentável, Marco Túlio, para ouvir o Marcelo Borges. Que coisa terrível, Marcelo Borges. O que está acontecendo, Borginho? Cara, o ser humano está doente. A verdade é essa. Um abraço para você, para o pessoal de casa. Um ato que mancha a história do futebol goiano, um ato impensado do policial. Ele tem que ser punido rigorosamente. A polícia que tem sido, nos últimos anos, elogiada por esse país, agora, cara, é inadmissível, é vergonhoso. Esse rapaz, cara, ele não merecia isso naquele momento, ele não precisava, porque ali estava quase, contido já os jogadores. Tudo tranquilo. A confusão principal já tinha basicamente passado. Então, um ato que esse policial tem que ser rigorosamente punido, até para servir de exemplo. O Arthur, eles ganham, sem dúvida nenhuma, para fazer a nossa segurança. E numa prática de esporte, cara, é um péssimo exemplo. É um estádio de futebol. Não tinha necessidade nenhuma disso. E eu fico só imaginando, Marcelo Borges, porque ali era um jogo que já estava tranquilo. A partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, de boa. Imagina esse cidadão, esse policial, dentro de um Goiás e Vila, num Serra Dourada lotado com as duas torcidas. Imagina o estrago que uma pessoa total, sem preparo pode fazer, Marcelo Borges. Preparo total. Ontem nós tivemos um pequeno entreveiro lá na semifinal da Copa América, no jogo, logo depois do jogo do Uruguai contra a Colômbia, porque o Uruguai não aceitou a derrota, não conseguiu digerir. O Luizito Soares, meio com sangue quente, aquela coisa toda. Logo o policiamento chegou, acabou a confusão. Aí abraço pra cá, beijinho pra lá e vambora. Vida que segue. Cara, ato desnecessário. Eu sou a favor, algo polêmico. Sim. O policial tem que andar com a câmera. Nós, cidadão de bem, nós
temos ter o privilégio de poder ir e vir. O cara, quando comete um erro, pode ser policial, pode ser um cidadão normal, ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar por isso. A sorte dos jogadores e do futebol nesse momento negativo é porque tudo foi filmado. E se não fosse? Exatamente, é a minha preocupação. Se com o circuito de câmeras ao vivo o policial fez isso, o que ele não pode fazer lá na periferia, quando não tem ninguém filmando, nem aquelas câmeras de casa? Gente, é um absurdo o que aconteceu e a gente não pode aceitar e tolerar de forma alguma isso sirva de exemplo para que a corregedoria entre em campo. Respeito demais o nosso governador Ronaldo Caiado e respeito também a sua opinião, mas para mim, sim, a polícia tem que ter câmera, pelo menos em estádio de futebol. Já que aqui é o programa de esportes, vou falar só do que se refere a estádio de futebol ou campo esportivo. Tem que ter câmera na farda, porque mas senão... não precisa, Arthur. Porque já tem o circuito, o né? O estádio hoje tem um circuito, tem que câmera para todo lado. Sim. Mas que sirva de protótipo, de exemplo. Sem Vamos dúvida. colocar só para testar, por exemplo. Só como um teste, já que não querem levar isso para toda a sociedade, mas é um caminho. Por mais que existem opiniões contrárias, como eu disse, eu respeito demais a opinião do governador Ronaldo Caiado e gosto muito da pessoa dele, mas nesse assunto a gente fica em oposição, porque para mim sim tem que ter câmera dentro ali da farda dos policiais. Já há esse tipo de situação em outros lugares do mundo. E penso que aqui no Brasil tem que acontecer. Mas vamos fazer o seguinte... Mas não é um fato como esse que vai denegrir a imagem da polícia de Goiás. Não, a polícia é maravilhosa. O problema é que um policial em específico fez isso daí, arranha a imagem do bom policiamento, do bom trabalho que tem acontecido aqui em Goiás. Hoje você pode andar pelas ruas de Goiânia, diferentemente de alguns anos atrás. Exatamente. Você não podia andar com o vidro aberto. Isso Exatamente. melhorou demais. Mas um ato como esse, o cara tem que ser severamente punido, porque não pode acontecer, ele não pode manchar a imagem da polícia. E olha que eu sou filho de policial, hein, Marcelo Borges? Então eu sou apoiador dos policiais, mas eu espero que uma pessoa como essa não estrague a reputação dessa corporação. Independentemente de filho ou não de policial, o meu pai não foi policial, mas era completamente doido. O seu Então, pai assim, foi preso pelo meu pai. Então, assim, coisa boa isso. E hoje nós estamos aqui trabalhando juntos. Então assim, você tem que saber separar. Sim. Meu pai podia ser o governador. Se o trabalho dele fosse ruim, eu ia criticar. Mas porque tem gente eu sou assim. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de policial. Ué. É esse que é o detalhe. E Não, eu quero nós precisamos, falar aqui, primeiramente, que eu gosto, Ué. sou favorável, sou apoiador a toda a corporação. Mas nesse fato em específico eu tenho uma opinião um pouco diversa e o espaço, Marcelo Borges, está aberto ao longo de todos os nossos telejornais para a divulgação da apuração de todos esses fatos que ocorreram ontem.